a imagem vai ser muito mais forte. Vem para mim, por favor. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Olá, nessa época aumenta a frequência do chamado turismo de um dia. São os ônibus que trazem turistas para a praia. Vamos falar sobre as regras para esse tipo de visitação. São José dos Campos reforça o policiamento no comércio para as compras de fim de ano. E no SP Record de hoje você vai ver também. E eu já tô de olho no preço dos produtos natalinos. Eles variaram e muito de preço com relação ao ano passado. Além disso, também tem a inflação. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes. Hoje nós vamos ver uma reportagem muito fofinha sobre o mercado pet, que cresce a cada ano com muita novidade. Vocês não podem perder no SP Record. Fim de ano com o fim de ciclo para muitos estudantes de graduação e pós-graduação. E a temática do Porto atrai olhares das pesquisas acadêmicas. Hoje, no Conexão Porto, nós mostramos a importância disso e de que forma essas pesquisas transformam o setor. Boa noite. Com a chegada da temporada de verão, a Baixada Santista recebe com mais frequência o chamado turista de um dia. São ônibus e vans transportando passageiros que vêm e vão no mesmo dia. Mas a quantidade de excursões é limitada e há regras em todo o litoral. Por isso, cidades da região vêm fortalecendo a fiscalização destes veículos. Curtir um dia de sol na praia é o sonho de qualquer turista que visita a Baixada Santista. Muitos só querem uma tarde de descanso à beira-mar e escolhem viajar em grupos para cidades litorâneas. Mas encher um ônibus ou van para esse tipo de turismo não é tão simples. Existem regras que as empresas de fretamento precisam seguir para poder acessar as cidades com veículos de bate-volta. E a fiscalização está em cima. Em Santos, no último fim de semana, 5 veículos foram multados por desrespeito à lei do turismo de um dia, chamada de Projeto Turista Legal na cidade. O Turista Legal é um projeto que já está em vigor aí desde março, né? Ele foi regulamentado, passou pela Câmara. Foi um projeto, uma iniciativa aqui da Secretaria e foi aprovado pela Câmara e já está, é uma lei, né, que existe na cidade e já está em vigor desde março. E é justamente para a gente conseguir organizar e planejar o turismo na nossa cidade, principalmente o turismo de praia, né? Então, as pessoas interessadas a virem fazer o famoso turismo de um dia, que vem, passa o dia na cidade, depois vai embora no final do dia, nós criamos aí algumas regras e uma regulamentação para que a gente possa receber bem esse turista e para que esse turista também possa usufruir da cidade. Este ano foram aplicadas mais de 50 multas em Santos. As vans autuadas no último fim de semana estavam na região do Emissário Submarino, ponto conhecido de parada de veículos clandestinos. Naquela região ali do Emissário é uma região bem característica, até porque ali é uma das entradas da cidade, porque na entrada pelo centro nós fazemos um reforço na fiscalização. Então, o carro, o ônibus ou a van de turistas que não tiver a PET, que é a nossa permissão especial de tráfego, ele já é barrado ali na entrada da cidade e ele precisa retornar porque ele não tem a permissão de circular na cidade. E aí alguns tentam burlar essa fiscalização entrando por São Vicente, por isso que acaba que ali naquela região, é uma região que ali a gente faz o quê? A fiscalização já para a multa, porque ele já está dentro da cidade, né? No centro, nós fazemos uma orientação informando, né, até mesmo para as pessoas que não sabem que precisam dessa permissão, eles precisam retornar. E ali já, a gente realmente já aplica a multa, porque esse turista ele precisa comprovar que ele tem um estacionamento para parar esse ônibus ou essa van, porque não pode parar na rua, por isso que é uma permissão especial de tráfego.
E ele também precisa comprovar que aqueles turistas que estão ali, eles têm uma reserva em algum hotel ou uma reserva até mesmo para um day use, porque é o que nós não queremos, que é aquele ônibus que para e que as pessoas se trocam no meio da rua e que as pessoas não estão preparadas para chegar e sair da praia. A fiscalização do turismo de um dia não é exclusividade de Santos. Outras cidades da região também estão preocupadas com isso nesta temporada. Essa fiscalização de transporte de veículos de turismo no Guarujá já acontece há muitos anos. Então a gente tem uma logística já bem definida acerca da fiscalização. Nós temos a equipe diurna e as equipes noturnas. As finais de semana a gente dá uma intensificada, então nossa fiscalização se torna 24 horas por dia, bem como no período de temporada, agora de dezembro a fevereiro. Então nós temos os principais acessos do município, temos equipes para verificar se esses ônibus que estão chegando estão autorizados e temos as equipes volantes, que elas ficam circulando no município para identificar se algum deles estão irregular, sem autorização. Ainda assim, eles vão nos estacionamentos de hotéis, pousadas e estacionamentos privados para verificar se algum deles estão lá sem autorização. Caso seja identificado o veículo de turismo sem autorização, a multa é de R$ 7.840, mais a apreensão do veículo. Por isso, para curtir um dia ensolarado, o segredo é muito protetor e planejamento. Para entrar na cidade de Santos, por exemplo, qualquer veículo com capacidade superior a 10 pessoas precisa ser cadastrado. As agências de turismo, precisam se cadastrar nesse sistema que nós temos chamado Sistur, que ele entra através do Turismo Santos 3 dias antes da chegada na cidade e também para que ele consiga, na hora, apresentar esse documento e possa permanecer tranquilamente na cidade, aproveitando aí todos os benefícios. E é importante citar também que isso só diz respeito a micro-ônibus, ônibus, vans. Quem vem de carro passar o dia na cidade não precisa obedecer a essa lei. E nós vamos falar com o Marco Pagetti para saber quais são as regras nas outras cidades da nossa região. Oi, Pagetti, boa noite para você. Oi, Valéria, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Nós pedimos aí respostas para as outras cidades aí da Baixada Santista, recebemos algumas, no geral todas seguem um padrão muito parecido, que é a autorização sim desses ônibus e vans de turismo de um dia aqui na nossa região, mas que para isso as empresas de fretamento turístico, essas empresas precisam pedir uma autorização prévia, pagar uma taxa e sempre comprovar uma hospedagem, seja um hotel, uma pousada, para que esses turistas tenham uma base onde se trocar, onde chegar, sair da cidade, eles tenham, aí para que não fiquem no meio da rua, como a própria secretária de Turismo de Santos falou, para que não haja aquele inconveniente das pessoas na rua ali se trocando, enfim, fazendo algum alvoroço. Em Praia Grande, para se ter uma ideia, a taxa ela varia de R$ 388 a R$ 583. Neste ano apenas, foram 265 autuações de veículos irregulares que entraram na cidade. Essa é uma outra característica importante, a fiscalização que acontece nas cidades aqui da nossa região. Em Bertioga, a prefeitura informou, inclusive, que faz essa fiscalização todos os dias e que as equipes são reforçadas aos finais de semana e feriados. Foram 21 multas aplicadas este ano em veículos irregulares que, de alguma forma, entraram no município. Em Mongaguá, foram 25 notificações e 5 multas aplicadas. Esse é um trabalho que é feito, claro que o intuito das prefeituras não é multar, mas sim ter que fiscalizar os veículos que entram de forma irregular nas cidades. Nós falamos de Guarujá na reportagem, chegou agora há pouco uma última informação. Guarujá, só nesse último final de semana, Guarujá multou 15 veículos que entraram de forma irregular na cidade. A gente sabe que a temporada de verão está começando e essa fiscalização deve ficar cada vez mais intensificada em toda a Baixada Santista, Valéria. Pois é, Pagetti, tem que haver essa fiscalização até
pela própria segurança, né, de quem utiliza esses veículos, que tem que estar em boas condições, né, tem que ter um número correto de passageiros para vir visitar aqui a nossa região. Obrigada. Daqui a pouco a gente se fala então sobre outros assuntos, porque o movimento no comércio, né, já aumentou para as compras de fim de ano. E em São José, a Polícia Militar reforça o policiamento. A Francine Padilha traz mais informações. O policiamento segue reforçado até o mês de janeiro. A gente vai conversar agora com a Major Angélica Alves da Silva, que é chefe da Divisão Operacional da Polícia Militar. Major, quais ações estão sendo realizadas nesse momento para garantir a segurança? Bom, tendo em vista, né, que nesse período a gente tem um aumento, né, da circulação de pessoas e dinheiros, a gente também tem um aumento, né, das ações criminosas. Então, nós estamos reforçando, né, policiamento ordinário do dia a dia, com aporte maior de policiais militares. Além disso, a gente tem operações específicas na área central, visando coibir furtos e roubos, principalmente. E também, né, com o apoio da Prefeitura, a gente trabalha com a delegada, que nesse período é até denominada, né, Operação Papai Noel, que também, né, traz aí um aporte maior de policiais militares nessas áreas com aglomerações de pessoas. Quais são os tipos de crimes mais comuns nessa época do ano, né? Normalmente é aquele crime de oportunidade? Sem dúvida nenhuma, né? O infrator, ele é um oportunista. Ele aproveita a distração das pessoas para cometer furtos e roubos. Então, esses são os principais crimes. Então, além, né, do reforço do policiamento, é muito importante também que a gente passe algumas dicas, né, de autoproteção para o cidadão, para que ele, né, não tenha uns transtornos, né, nesse período aí que isso acaba acontecendo com maior incidência. Quais são as recomendações, então? Aquele consumidor que vai para o centro da cidade, né, muitas vezes está distraído, o que ele deve evitar? Bom, a gente já tem que começar, né, com a preocupação ao sair e chegar em casa. Porque se houver, né, alguma atitude suspeita, veículos, algo que seja diferente da rotina dele, é importante que ele já acione, né, o 90 para evitar problemas. No deslocamento, né, do seu veículo, sempre lembrar, né, esteja com cinto de segurança, dirija com cautela, evite provocações e estacionar o veículo no local que seja, né, bem movimentado, iluminado, trancar as portas, não deixar nada visível. Ele já sai, né, com uma preocupação a menos. No local de aglomeração, é importante, né, que ele esteja acompanhado de uma outra pessoa, que ele vá nos locais, nesses locais que já são movimentados, mas em horários, né, durante o dia, com menos movimento. Evitar, né, comprar muitas coisas e estar carregando com as duas mãos, porque daí ele fica sem mobilidade. A bolsa que carrega dinheiro, cartões, tem que estar próxima do corpo. Evitar mexer em documentos, mexer em dinheiro onde tenha muita gente que possa, né, aproveitar e olhar e querer, né, aproveitar também e roubá-lo ou furtá-lo. Local de muita aglomeração, acontecem os empurrões, então evitar esses locais. Se levar criança, esteja com ela sempre próxima. Uma dica interessante, porque às vezes se distrai com uma compra, né, com uma vitrine, coloca uma pulseira na criança, coloca um número de celular, coloca o seu nome, porque tem muitas pessoas de bem, se encontrar essa criança perdida, vai com certeza, né, fazer o contato com o número que está ali. E outras coisas, né, na hora da compra, verificar se é um lojista mesmo, se o cartão da loja é o cartão que é utilizado, para evitar que o seu cartão seja clonado também. E finalmente, né, eu acho bastante interessante reforçar que qualquer coisa, né, furto, roubo, seja de pertences pessoais ou de veículo, acione a Polícia Militar imediatamente. Quanto mais cedo, né, a Polícia Militar tiver conhecimento, as chances de recuperação também elas são potencializadas. Tá certo, então, Major. Muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para vocês. Francine Padilha, de São José dos Campos, para o SP Record. E mais um caso, investigação no Vale do Paraíba. O corpo do diretor de uma rede, né, de escolas particulares foi encontrado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem estava caído em um cômodo da casa onde morava no bairro Veracruz, em Caçapava. Ele tinha 43 anos. Os bombeiros foram chamados e, quando chegaram ao local, encontraram já o corpo em estado de decomposição. A perícia foi acionada e a delegacia de Caçapava investiga esse caso. A direção da escola divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do diretor. Agora você vê mais destaques do dia no nosso Giro de Notícias. Polícia Civil investiga homicídio em Tremembé. A vítima foi encontrada com pernas e braços amarrados e sinais de violência. Segundo a polícia, o corpo estava em uma estrada na área rural.
Foram os moradores da região que encontraram o corpo e chamaram a PM. Até o momento, ninguém foi preso e a causa da morte é investigada. Polícia Civil de Taubaté investiga caso de feminicídio no bairro Três Marias. A vítima foi ferida pelo ex-companheiro com golpes de faca. A polícia foi chamada e a mulher encaminhada pelo SAMU ao Hospital Regional de Taubaté. O suspeito, de 36 anos, fugiu após a agressão. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. Acidente entre dois veículos deixa um homem morto em rodovia de Guaratinguetá. A batida aconteceu na rodovia estadual Paulo Virgílio. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e morreu. O outro homem teve uma fratura na perna e foi resgatado pelo SAMU. As causas do acidente são investigadas. E uma jovem morreu e 2 pessoas ficaram feridas num acidente de carro em Bananal. Segundo os bombeiros, o veículo bateu em uma árvore na rodovia que liga Bananal à Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Uma jovem que estava no carro morreu neste acidente. Os pais da vítima ficaram presos nas ferragens e sobreviveram. Eles foram levados pelo SAMU para o hospital de Barra Mansa. E uma carreta tomba na Regis Bittencourt, na altura de Registro, no Vale do Ribeira. A Artéries, a concessionária que administra a rodovia Regis Bittencourt, informa que o tombamento ocorreu no quilômetro 441, no sentido São Paulo. Não houve vítimas. Pessoas que vivem às margens da estrada saquearam a carga, que era composta por pacotes de pão de forma. E operações da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão, todos relacionados ao combate ao tráfico de drogas no Porto de Santos. O Marco Pagete está na nossa redação apurando aí os detalhes desta operação. Pagete. Pois é, Valéria, a Operação Lira da Polícia Federal aconteceu hoje, foi deflagrada hoje com o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão aqui na nossa região. Essa operação que acontece aí depois de uma investigação da Polícia Federal sobre o tráfico internacional de entorpecentes. Um crime que deu origem a essa investigação ocorreu aí depois que a polícia identificou 2 contêineres contaminados. Esse é o termo que é usado quando a polícia encontra drogas dentro de contêineres que seriam exportados. Nesse caso, uma carga que iria para a Austrália. Depois de encontrar essa droga, a polícia iniciou a investigação e hoje, aí com os mandados expedidos pela Justiça Federal, a Polícia Federal cumpriu aí 2 mandados de busca e apreensão aqui na nossa região. O curioso é que esta é a 2ª operação em menos de uma semana contra o tráfico internacional de drogas. Na quarta-feira passada, a Operação Signos, também contra o tráfico internacional, aconteceu aqui na nossa região. Foram expedidos aí mandados de busca e apreensão e uma arma foi localizada na casa de um dos suspeitos, uma arma de fogo. Essa outra operação foi originada depois que a polícia encontrou uma carga de 790 quilos de cocaína que iria para o porto de Hamburgo, na Alemanha. A gente sabe que o Porto de Santos é uma das maiores portas de saída do país e muitos criminosos se aproveitam disso para tentar enviar drogas para o exterior. Mas a Receita Federal, a Alfândega e a Polícia Federal vem fortalecendo o esquema de fiscalização para identificar aí contêineres contaminados e evitar que essa carga seja enviada para outros países, Valéria. Também é importante investigando, né, quem são os responsáveis, né, por esse envio de droga também para o exterior, né, Pagete? Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o horário de funcionamento de algumas UBSs em São José é ampliado até às 7 horas da noite. Esse serviço vai reduzir a fila de espera aí dos moradores. Vamos falar sobre esse assunto com a Mônica Arruda. Ela tem mais informações para a gente. Oi, Mônica, boa noite para você.